Aproveito, temos outra pergunta para você, na verdade. Porque, enquanto isso, no STF, tem uma ala da corte especificamente que continua defendendo o julgamento do X em plenário. E aí eu quero te ouvir, porque certamente não é a ala da corte que já votou, né? Não é. E, olha, isso acontece depois, eu conversei com alguns ministros, depois da fala, nesse final de semana, de Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o ministro Nunes Marques, que é relator de duas ações que pedem que esse caso vá para o Supremo Tribunal Federal, duas ações chamadas de ADPF, o ministro tomou uma decisão dizendo o seguinte: primeiro de tudo, eu quero ouvir a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União em um prazo de 5 dias. Depois disso, o ministro disse, a avaliação dele é que esse caso deveria ser analisado pelo plenário do Supremo com os 11 ministros que fazem parte da Corte. No final de semana, o ministro Luiz Roberto Barroso foi questionado por jornalistas com relação à possível ida desse caso para o plenário do Supremo, ou seja, não ficar somente restrita à primeira turma, onde foi referendada a decisão de Alexandre de Moraes, mas haver uma discussão entre todos os ministros com debate televisionado no Supremo Tribunal Federal, no plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro disse, olha, a questão já está definida. A primeira turma, que é competente para isso, já tomou a decisão dela. Isso aconteceu no final de semana. Eu conversei com alguns ministros e uma ala do Supremo ainda defende a votação, o julgamento desse caso no plenário do STF, alegando que essa ação apresentada tanto pelo Novo quanto pela OAB, a ADPF, ela é normalmente julgada pelo plenário do Supremo, ou seja, é o plenário quem tem competência para julgar uma ação como essa, não caberia às turmas. Então, justamente por isso, há um racha dentro do Supremo Tribunal Federal com relação ao destino dessa ação e de onde será feita essa análise. O ministro Nunes Marques defendeu a ida ao plenário, o ministro Luiz Roberto Barroso falou que o caso já foi decidido na primeira turma, então os próximos passos são importantes de a gente monitorar. Por que Luiz Roberto Barroso? Porque ele é presidente do Supremo e cabe a ele marcar as votações, os julgamentos lá no plenário. Vamos ver o que vai ser decidido, portanto. Obrigada, viu, Theo?